gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das minhas leituras no mês de junho. Eu comecei o livro com uma espécie de desafio, que foi ler este livro aqui, O Ana Vestida de Sangue, dessa autora chamada Kendare Blake, esse livro da editora Verus. Ele é bem rapidinho de ler, ele tem 250 páginas com uma boa diagramação, página amarela, né? Bom, não é muito o perfil de leitura que eu faço, mas estávamos na livraria, eu e um grupo de amigos, quando Michele Henriques olhou esse livro e falou assim: vamos todas ler este livro aqui, né? Deve ser muito aquele tipo de livro que é ruim, mas é bom. E eu gosto desse tipo de livro, né? Desse tipo de coisa que às vezes a gente acha que é meio trash, meio ruim, mas aí acaba a gente se divertindo bastante. E eu vi a capa disso aqui, eu achei que era uma espécie de livro de terror e suspense adolescente, então acho que de repente vai ser interessante, tá? Mas quando eu cheguei em casa, eu vi aqui na contracapa que ele tem uma carta de apresentação da senhora Stephenie Meyer, né? Então, bom, mas enfim. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 2011 e ele traz a história de... Ele é um romance adolescente, né? Então, quer dizer, não é bem o que eu estava imaginando. E ele vai contar a história de o amor ali entre um caçador de fantasmas, um adolescente, e a alma penada de uma menina que morreu 50 anos antes e assombra lá uma mansão vitoriana. Eu acredito que esse livro eu teria gostado dele se eu tivesse lido ele quando eu tinha meus 14, 15 anos, mas depois de tanto tempo de leitura, a gente começa a ver vários defeitos, né? Então, situações assim muito absurdas, né? Nem tanto pelo plot que eu tô falando, as situações são muito clichês, de forma que você lê a primeira frase, você já sabe como que vai terminar o livro. E os personagens assim muito estereotipados, né? Então você tem ali o garoto que veio de uma outra cidade, não consegue se encaixar. Você tem a menina a mais popular da escola, o esquisito, o nerd, o atleta, então, e por aí vai, né? Então assim, eu nem ia comentar sobre o livro, mas foi feito o desafio da gente ler o livro e gravar e falar sobre ele, então tá aqui, Michele, eu cumpri a minha parte, né? Mas o pior é que eu descobri que esse livro, ele não é um livro único, ele é o primeiro livro de uma trilogia, de uma saga, sei lá, de uma série, não sei quantos livros vão ser, mas eu parei por aqui, tá? Eu não sei qual o problema que os autores têm hoje em dia em criar uma história única, né, num único volume, tudo acaba virando série, eu acho meio chato isso. Bom, a minha segunda leitura, ela não tá aqui porque foi um livro que eu li emprestado da biblioteca. Foi um livro de um autor, um jovem autor francês também, de nome Martin Page. Ele nasceu em 1975, é antropólogo. E o livro se chama Como Me Tornei Estúpido, é da Rocco. Aliás, uma editora muito ruinzinha da Rocco, tá? O livro ele tem uma diagramação muito ruim, ele é do tamanho de um livrinho de bolso, é bem curtinho, tem 170 páginas. A capa dele tanto é que eu olhei o livro assim, eu achei que fosse uma espécie de manual médico de neurologia que a gente recebe ali de distribuição gratuita ali no SUS para consulta rápida, né? Bom, mas o livro, ele até tem um enredo interessante. Ele vai contar a história do Antoine, que é um intelectual, e ele no alto dos seus 30 anos de idade, 30 e poucos anos, ele resolve que ele chega à conclusão que não vale a pena se você ser inteligente. Ele não está ganhando nada com isso. Ele começa a observar ao redor dele e vê que pessoas ali consideradas que não estudaram tanto, não leram tanto, se deram melhor na vida. E ele resolve a partir daí se tornar um estúpido e vai começar a tomar atitudes que vão tornar ele estúpido. A primeira atitude que ele toma é virar um alcoólatra, né? Essa foi a única parte do livro que eu achei interessante. Depois ele resolve entrar por um clube ali de suicidas, uma espécie de AA. E aí eu achei essa parte que tem um quezinho ali, uma certa inspiração em Chuck Palahniuk. Mas a partir daí, pra mim, o livro foi ladeira abaixo, tá? O personagem, ele vai começar a tomar atitudes que, segundo ele, vão tornar ele estúpido. Só que o problema é que, para mim, o autor, ele nada mais fez do que rotular certos comportamentos, né, certos tipos de consumos,
colocando como quem consome determinadas coisas, quem lê determinadas coisas, quem faz determinadas coisas são assim, ou sumidades, ou então são verdadeiros estúpidos, né? E eu me vi ali no meio em que, pelos padrões ali que ele coloca de consumo, de comportamento, eu sou também estúpida, né? E ele seria um gênio. Então não é bem por aí, tá? Mas pra mim, o livro degringolou mesmo, ainda bem que foi quase no finalzinho, quando numa determinada cena ele aconselha seu chefe a levar para cama lá uma funcionária que ela é enjeitada por todos, porque ela é bastante feia, e ele fala, não, você tem que dormir com ela, e aí com isso ele tá falando que ele vai ser altruísta porque vai estar fazendo um favor pra moça, né? Então a partir daí acabou. Eu tinha até vontade de ler um livro dele que parece que traz zumbis na história, mas eu acho que acabou por aí minha vontade de ler alguma coisa desse autor, tá? O terceiro livro que eu li foi Pelo Kobo, do Alexander McCall Smith, que é um autor que publica em sua grande maioria séries, né? Os livros dele são sempre divididos em várias séries, mas esse é um livro único, uma historinha curta, tem cerca de 170 páginas, foi publicado em 2014 e se chama Fat O'Leary Dinner Party. Ele vai contar pra gente a história do Patrick Cornelius O'Leary, que é mais conhecido, ele é conhecido como Fat desde os seus 12 anos, ele assume esse nome por ser obeso, né? E o livro começa ele completando 40 anos, ele é uma pessoa que vive lá no Arkansas, muito feliz com a sua esposa Beth, né? Fat e Beth, um casal muito simpático. E eles, como nunca viajaram, são comerciantes, ele resolve se dar esse presente de aniversário de 40 anos e vai viajar para a Irlanda, né? Os avós deles veio da Irlanda, então ele resolve conhecer ali as suas origens. E ele está muito animado com a viagem, mas essa viagem vai se revelar um grande desastre, simplesmente pelo fato dele ser bastante obeso, né? Então os problemas eles começam ali logo no aeroporto, e eu achei a ideia do livro muito interessante. Eu entendi o que o Alexander ele quis mostrar com esse livro, que é a forma como muitas vezes, assim, às vezes até de forma inconsciente, a gente acaba falando determinadas coisas, fazendo determinadas coisas em relação às pessoas obesas. Mas eu acho que a forma como ele desenvolveu isso foi um tanto quanto equivocada, porque para comprovar esse argumento, né, porque muitas vezes a gente lê e a gente fala, nossa, é assim mesmo, né, a gente faz assim mesmo, mas eu acho que ele colocou o personagem vivendo situações ali muito marcadas, muito, como que eu vou dizer, muito estereotipadas mesmo. Então acho que muitas vezes ele, ao invés de derrubar aquilo que ele está, desmistificar aquilo que ele está falando, ele meio que corroborou esse estigma, né? Mesmo ele tendo deixado claro ali a ideia dele, tá bom? Então, foi dos 3 livros que eu li, obviamente foi o melhor. Mesmo assim, não foi dos meus livros assim preferidos do autor, tá bom? Mesmo assim, uma leitura que diverte bastante. Então é isso, deixem aí nos comentários se conhecem alguns desses livros, se conhecem a Ana Vestida de Sangue, se já leram e se pretendem ali ler a saga toda. Então é isso, eu volto para comentar a minha próxima leitura de junho. Até mais!